Religião vem da palavra religar. We wish you a Merry Christmas. We wish. Jingle bell, jingle bell, jingle, jingle bell. Me apresento, sou Teteu, sou o seu Papai Noel, seu presente. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. E aí galera, gente boa, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Lidomar Nepomuceno, host do podcast O Hebreu. E eu sou Lia Girão, também host do podcast O Hebreu. Estamos chegando ao final de mais um ano e com isso o clima de festas vai tomando conta de tudo. Já é possível ver a decoração natalina nas casas, estabelecimentos, em tudo que é canto. E não poderíamos passar por esse período tão significativo sem dar a devida atenção que ele merece. É pensando nisso que nós do Hebreu preparamos esse Drops todo especial sobre o Natal, buscando falar um pouco sobre sua história, apropriações e o que essa comemoração nos traz como reflexão. Talvez você que, assim como nós, é cristão, já esteja habituado com toda a narrativa da religião sobre essa celebração, a vinda de Cristo, o nascimento do Redentor, mas é importante ressaltar que a origem das comemorações natalinas não se deu assim, pois existem desde a antiguidade e em diversos povos ao redor do mundo. É difícil ter uma precisão sobre datas, lugares e fenômenos, pois há pouquíssima documentação sobre isso, mas é sabido que a origem do Natal vem das festas pagãs, não cristãs, realizadas na antiguidade para celebrar o solstício de inverno. E é preciso demarcar que, aqui, o termo pagão é utilizado com todas as aspas necessárias, visto que se refere a grupos ou pessoas que não reivindicam dogmas religiosos tradicionais, como o batismo, o monoteísmo. Esse termo é geralmente utilizado de forma pejorativa, mas não é esse o sentido que damos aqui. Enfim, havia um certo culto ao Deus Sol, pois os antigos tinham o costume de reverenciar o Sol como uma divindade, dada a importância das mudanças de estação para a vida das comunidades. E é interessantíssimo observar que essa reverência, culto, geralmente ocorria em grande parte das comunidades antigas e em várias partes do globo, mostrando como tantas culturas têm uma forma diferente de celebrar esse mesmo momento. Havia também a Saturnália romana, que ocorria em meados de dezembro, na qual os antigos romanos trocavam presentes e também papéis sociais. Entretanto, foi por volta do século IV, com o imperador Constantino, que a data do Natal foi fixada no dia 25 de dezembro, como forma de já aproveitar os festejos do dia do nascimento do Sol Invicto. Esse mesmo imperador que transformou o cristianismo na religião de Roma. Dessa forma, culto solar e culto cristão coexistiam. É importante ressaltar como há uma prática recorrente do cristianismo de ressignificar ou restringir as celebrações pagãs, entre aspas, e dar um sentido cristão a costumes populares. Hoje o Natal tem um significado para nós, cristãos, que é disputado e que passa por legitimações e problematizações. Mas é preciso demarcar que esse processo envolve transformações históricas, sociais e culturais. Historicamente, o Natal pode ser considerado uma mistura entre rituais e tradições cristãs, pagãs e folclóricas. A forma como a religião cristã se apropriou dessa data revela uma preocupação com o paganismo, entre aspas. Cremos que hoje as pessoas não se preocupam mais com isso, haja vista que o Natal se tornou essa grande confraternização e celebração de cunho religioso. Hoje as preocupações são outras. Muito se fala sobre o Natal ter se tornado uma data de grande apelo comercial, tendo dessa forma perdido parte do seu sentido de celebrar o nascimento de Cristo. Essa preocupação é real e tem sentido, uma vez que estamos inseridos no sistema capitalista que afeta toda a nossa existência social. Para além disso, o Natal hoje tem uma dimensão mais secularista, significando união, a celebração e reunião das famílias. Enfim, a gente aprende muito refletindo sobre o nascimento de Cristo e a forma como ele foi recebido pela sociedade, mas existem narrativas que ultrapassam essa abordagem e que têm muito a nos ensinar. Então, gente, hoje a gente, no nosso estúdio virtual do Hebreu, Reverenda Tati, que foi já se apresentar pra gente, e a Eliana, que já é de casa, assim, a gente ficou até pensando, a gente pede a Eliana pra se apresentar, pessoal, porque a Eliana, né, já é de casa, mas a gente recebe e com a participação muito especial de alguém que faz parte da equipe do Hebreu, mas que não costuma estar aqui conosco,
Ronaldo Nogueira, responsável pela identidade visual do nosso podcast, nosso assessor de comunicação. Hoje a equipe está toda reunida porque hoje é especial, né, gente? É Natal, então é isso. E daí já quero passar... Dia de amigo secreto. Dia de amigo secreto. Vou passar a palavra para a reverenda Tati, pedir, reverenda, diga aí pra gente e para os nossos ouvintes, seguidores, quem é você? Essa é uma pergunta difícil, né? Eu sou a reverenda Tati Ribeiro, eu sou reverenda da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Atualmente eu estou em Brasília, na Diocese Anglicana de Brasília. Já estou há 12 anos aqui, sou gaúcha, sou natural de Erechim, no Rio Grande do Sul, onde trabalhei, fui reitora da paróquia São Felipe, lá em Goiânia. E há 2 anos eu estou como reitora na Catedral da Ressurreição, que é a Catedral da Diocese Anglicana de Brasília. E tem sido uma alegria muito grande poder partilhar do meu ministério, da minha vida, com a comunidade aqui de Brasília, né? A comunidade anglicana. Eu sempre digo que eu sou muito suspeita em falar de Brasília, porque eu amo Brasília. Às vezes eu nem lembro que eu não nasci aqui, né? Tanto que eu me sinto em casa, eu gosto muito daqui. Eu sou reverenda há 15 anos já. 15 anos que eu fui ordenada e tenho exercido esse ministério. Sou formada em teologia e, nas horas vagas, design gráfico. Me considero e luto uma feminista, né? Sou feminista, estou na luta contra todo e qualquer tipo de preconceito também. Né? Acho que Deus é Deus de todas as pessoas e o Deus é o Deus da diversidade. A Santíssima Trindade é diversa. Né? Então Deus é diverso e graças a Ele nós somos diversas. E a comunidade anglicana aqui em Brasília, da Catedral da Ressurreição, é uma comunidade onde a gente trabalha e a gente vem buscando construir uma igreja segura para todas as pessoas. Ninguém tem que entrar dentro de uma caixinha e ser igual para ser acolhido e recebido na comunidade, muito pelo contrário. A reverenda Tati está aqui porque eu e o Ronaldo, meu namorado, né, a gente foi visitar algumas vezes a Catedral Anglicana aqui de Brasília. Posso dizer que a gente foi muito bem recebido, foi muito bom estar lá. Então, assim, todas as vezes que a gente foi, era a reverenda Tati que estava lá à frente, celebrando, pregando. E quando a gente pensou esse especial de Natal, eu disse, amor, agora não tem jeito, vamos convidar a reverenda Tati. Então, passando para Eliana já esteve aqui, é a 4ª vez que a Eliana está gravando com a gente. Daqui a pouco a Cláudia lá do Elas Pesquisas vai dizer que a gente está querendo roubar ela do podcast Elas Pesquisas. Mas vai que alguém está caindo de paraquedas aqui, não ouviu nenhum outro episódio da gente, então Eliana, diga lá quem é você. Então, talvez se pegar todos os programas que eu me apresentei, as pessoas pensem assim, essa jovem tem várias personalidades. Dependendo do modelo, ela diz uma coisa. Então, assim, eu vou tentar lembrar o que eu falei das outras vezes, pra, ficar e não entrar em contradição. Enfim, eu sou uma mulher cis, branca, gorda, hétera, cristã, evangélica, pentecostal, desigrejada, porém vivo a comunidade de fé onde 2 ou 3 estão. Então, pra mim, falar da minha fé aqui, pra mim já tá sendo culto. Tanto que antes eu tava escutando um louvorzinho, ressuscitando o G3, na época que bem da minha adolescência. Então, pra mim, estar aqui já é um momento pra mim, no sagrado no sentido grosseiro da coisa, mas no sagrado no sentido de eu tô com pessoas amigas falando sobre a minha fé, sobre espiritualidade. Então, eu gosto bastante. Eu sou socióloga, sou professora, mas estou sem dar aulas, porque eu estou pesquisadora, doutorando em sociologia, estudando ativismos digitais feministas nas redes sociais, no período de qualificação. Então, isso é fonte também de angústias e orações, muitas. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para conversar sobre o Natal. É uma data, como vocês falaram, assim, muito bem sobre a retrospectiva histórica. É uma data que tem sido consumida, né, por esse espírito consumista, mas que a gente tenta pensar ela de forma diferente. Então, tá sendo bem legal estar aqui com vocês, conhecendo a reverenda. Eu estou bem feliz também. Sou feminista, né, como eu falei, e eu estou muito feliz de estar trabalhando, ou estar aqui entre irmãs feministas, né, que pensam o evangelho de forma libertária. Trabalho voluntário, tá? Não tem cachê não, gente. Vou passar a palavra pro Ronaldo para ele dizer um oi. E aí, Ronaldo, fala pro pessoal que tá ouvindo a gente, para quem caiu aqui de paraquedas também, por que você tá aqui, o que você faz no Hebreu. Como já disseram, eu sou o Ronaldo. Eu componho a equipe do Hebreu na parte de comunicação, de identidade visual.
às vezes também fazendo aquele trabalho nas redes sociais. Sou artista visual, também me formei em comunicação, e aí tento dar essas colaborações aqui no Hebreu, e também tem sido um processo muito massa de conhecer essas pessoas e de também aprender um pouco mais, perder um pouco da minha cristofobia, aqueles... Mas... zoando, mas tem sido muito massa, assim, conhecer outras experiências e agora falando sobre o Natal também, acho que vai ser legal recuperar um pouco desse sentido pra mim. É isso, gente, nas horas vagas é meu cônjuge. Sim. Passando a palavra para Lia Gerão. Então, nesse segundo bloco, a gente já vai, né, depois desse resgate histórico que a gente fez uma pesquisa aqui minuciosa e muito difícil de fazer porque os dados eles não são muito exatos, então a gente tem que realmente sair catando uma coisa aqui e ali. A gente vai falar um pouco sobre a dimensão mais capitalista mesmo dessa apropriação comercial do Natal, do que ele se tornou e de como a gente interpreta, né, essa apropriação, quais as implicações disso para a nossa vida. A partir de uma análise mais da sociedade, dessas relações e de como uma data que em teoria celebra o nascimento de Cristo, né, isso aqui para cristãos, hoje tem um peso comercial tão grande. E aí eu acho que a gente pode começar com a reverenda? Pode ser. Eu tava, quando veio o convite, né, fiquei pensando em muitas coisas, assim, na questão do Natal. Inclusive na comunidade, essa semana a gente conversava com algumas pessoas assim, quais os símbolos e como hoje a gente deveria ou poderia representar o Natal. Como seria o presépio hoje, esse presépio que a gente é acostumado, né, com personagens brancos, né, e quando a gente olha para o Natal, infelizmente, a gente vê uma data comercial, né, que exclui muitas pessoas, porque o Natal é visto, é uma festa, né, que tem que ter muita comida, tem que ter muita bebida, tem que ter presente, né, tem todo chamado comercial que exclui muitas pessoas dessa festa, porque a grande população, uma grande parcela da população não tem esse privilégio de ter o alimento, de ter roupa nova, de trocar presente, né, muitos não têm casa. Como é celebrado o Natal com essas pessoas? Como nós olhamos para essa parcela, né, para essas pessoas e podemos falar do Natal? Que Natal é esse? Nesse ano de pandemia também, nós somos desafiadas a olhar com outros olhos e muito mais do que olhar, nós vamos ter que vivenciar o Natal de outra maneira. Nós vamos celebrar o Natal, assim, falando de Brasil, né? Em um país onde mais de 170 mil famílias choram a perda dos seus queridos. O feminicídio tá aí, a transfobia, a LGBTfobia. Como celebrar o Natal em um país onde o governo federal, o nosso presidente, é tão intolerante e fala contra a vida? Eu nem sei o que dizer, porque eu concordo, né, muito com o que foi dito pela reverenda, que é um Natal sem sentido, um Natal da lógica capitalista, e aí a minha pergunta é se houve um Natal que não tivesse, se esse Natal primeiro, se algum dia ele foi celebrado, porque se sempre foi, assim eu fico me questionando essa ideia que a gente tem de voltar a uma origem e tal, que essa origem, que a gente sabe que é a origem do nascimento de Jesus, que não foi nem em dezembro, que enfim, que foram em outros meses, que teve, né, que foi um nascimento em dificuldade, né, eles estavam em fuga, eles eram refugiados, enfim, toda essa lógica, eu fico me perguntando se algum dia teve ela sobreposta à lógica do contexto cultural, que era celebrado o Natal. A minha questão, assim, sociológica, eu fiquei me perguntando, são dois natais, quando eu penso em Natal, eu penso em dois natais na minha cabeça, o Natal dos outros e o Natal da minha casa, porque essa coisa da troca de presentes, de ganhar, de ser mesa farta, não existia na minha casa. Literalmente a gente ia para alguns lugares, tipo, trazendo o prato da gente, mas tipo, não era muita coisa. A gente ia e eu achava bom ir para casa de um vizinho, ou então para casa da minha prima que faz o aniversário do aniversário de Jesus, que aí a gente fazia, tipo assim, e nem sempre tinha roupa nova, né? Eu lembro até de ser motivo de bullying, que eu tava com a calça jeans, que era do meu irmão, que era uma calça masculina, porque a gente não tinha roupa nova, e fomos pro aniversário dessa prima, e as outras primas ficavam frescando com a gente, que a gente tava com roupa. Então, tipo assim, tem dois natais na minha cabeça. Tem o Natal de todo mundo, que é esse Natal aí. Nem todo ano a gente tinha árvore de Natal. E também teve uma época que a minha mãe entrou de cabeça nessa coisa da história do Natal ser pagã, entre aspas. Então não vamos nem ter nada, nem árvore de Natal, nem nada, né? Então a gente era muito mesmo sem nada em casa no Natal. Era só mesmo comer e orar, ler a Bíblia, algo assim.
Então, esse momento mais íntimo, pra mim, era mais forte. Então, quando eu penso em Natal, eu lembro mesmo, eu não lembro nem do amigo secreto, eu não lembro nem de comprar nada, eu lembro mesmo de família. Família e estar junto com a minha família, sabe? Então, quando eu penso em Natal, eu sempre penso nesses 2 natais, que é o Natal que os outros celebram e o Natal que a minha família celebra, que é uma coisa completamente à parte, vamos dizer assim. Mas, pensando nisso, né, não pensando que o que a gente vive é realidade para todo mundo, mas pensando nessa lógica comercial, que pra mim, em um momento era doloroso, mas depois não deixou de ser. Eu lembro de um Natal que eu preferi estar na minha casa. Eu lembro muito bem disso, que eu fui pra casa de uma irmã da igreja que tinha um buffet. Assim, era um dia, acho que era no 23, era no 24. Como eu e a minha irmã, vamos dizer assim, eram as mais pobrinhas da igreja, então o pessoal sempre botava a gente pra fazer coisa manual, né? A gente era de uma igreja de classe média. Então, eu trabalhei até não sei quantas horas e vi todo mundo daquela casa se arrumando pra ir pra outro lugar. Tipo, eles estavam fazendo os salgados pra ir pra mandar ela tinha um buffet pra mandar pra um lugar, mas elas iam pra outro. Então eu vi a minha amiga se arrumar e eu lá fazendo coxinha, salgadinho e tal. E quando terminou o trabalho e que eu pude ir pra casa de ônibus, eu senti uma paz em casa. Não tinha nada na minha casa, era a mãe deitada na rede, a gente assistindo aquelas coisas que tinha na televisão. Eu não lembro se foi 23 ou 24. Eu sei que eu me senti paz. Eu senti a paz de estar numa coisa mais verdadeira, assim, do que se arrumar, enfim, pra sair. Então, assim, era isso que eu queria dizer. Você estava falando agora e eu lembrando, assim, né, essa questão. Na minha casa, o Natal que a gente vivia era muito... reunia, né, minhas tias e as primas e a família próxima mesmo. Cada um levava um prato. Essa coisa do 24 pro 25 nunca teve. E essa coisa muito assim, toda aquela expectativa, aquela coisa. Era no 25 ao meio-dia, né? E cada um levava um prato, né? E a partilha, assim como acontece na igreja, né? Eu sempre falo assim, que tu diz assim, gente, não vai dar, a comida não vai dar pra todo mundo, e sobra no final, né? E eu acho que é muito isso, assim, o Natal também traz isso. A gente fala do Natal comercial, o Natal que tem toda essa lógica que nos é imposta, mas existe essa outra vivência do Natal. Dessa coisa da partilha, do estar presente, né? Além de ser, não é o presente de ter o presente, mas de estar presente, né? E aquela ser coisa grato, né, reverenda? De ser grato, assim, exatamente. Essa coisa do família, da gratidão, e de estar mais junto das pessoas, pra mim que é o massa do Natal. Eu tô preguiça só das outras coisas, não vou nem mentir, não. E você sabe que, assim, eu não falei, né, muito assim, mas pessoalmente eu acho o Natal uma data triste. Na igreja eu sempre digo assim, gente, pelo amor de Deus, tem como mudar a melodia dessas canções? Porque são canções tristes. A melodia pra mim é triste. É quase, eu às vezes digo assim, no final do Noite Feliz tu tá chorando. Jesus nasceu, como assim? É uma melodia muito triste. E aí eu falo assim, eu gosto do Natal pela simbologia, por tudo que ele representa, mas pra mim, são canções, na igreja, as canções mais tradicionais de Natal são melodias tristes. Então assim, é você ressignificar. Eu acho que a gente precisa olhar com mais simplicidade, sabe? Eu acho que a gente tem vivido essa pandemia que nos ensinou que o que conta na vida é a presença das pessoas. Eu posso ter a casa mais luxuosa, eu posso ter milhões de coisas, mas se eu estiver sozinha, não vai me valer de nada. Gente, só pra compartilhar uma memória de Natal que a reverenda falando agora, isso me lembrou muito. Natal era o dia que todo mundo rezava junto, que antes de comer tinha que fazer uma oração junto. E um dos meus tios, né, irmão da minha avó, gente, pelo amor de Deus, reza logo esse Pai Nosso que eu tô com fome. E era isso, sabe? Tipo, todo mundo rezou, mas todo mundo achou graça da coisa. E ele também. Mas só pelo que vocês estavam falando, assim, acho que brevemente eu lembro muito dessas situações, né? Tipo, de estar em família, de fazer coisas com a família, de preparar comida com a minha avó, por exemplo. E aí eu tenho uma memória de que essa insistência, né, do Natal como compra, do Natal como venda, não existia tanto na nossa família, mas existia muito esse significado, assim, né, da reunião, de juntar todo mundo da família, de fora da família, e de ter esse momento de confraternização,
sejam com as pessoas que eram católicas praticantes ou não, assim, né? Eu venho de uma família que tem uma tradição mais católica. E esse significado, assim, de reunião sempre foi muito mais presente do que necessariamente a compra, essas coisas. Mas eu lembro que quando a gente era bem criança, minha avó costumava esconder presentes na rede dos meus primos. E a gente tinha esse pacto, né, de fingir pra eles que era o Papai Noel. E eu ficava, mas minha avó não é tão crente, o que tem a ver o Papai Noel? Só que era muito divertido. Gente, Natal mais cearense que esse, escondeu o presente na rede. Na rede. Pois é. Adorei, Enfim, e aí adorei. só esse significado da reunião, acho que a gente vai acabar falando um pouco disso depois. Pra mim, só foi se perdendo um pouco quando eu começo a experienciar a minha vivência como pessoa LGBT. Porque aí você já tá naquele medo, né? De, eita, meu tio vai perguntar cadê minha namoradinha? E eu vou dizer, então. E aí o encontro de Natal se torna também essa ocasião de ansiedade, de receio, e atrapalha o sentimento de encontro, de comunhão que eu experienciava antes, sabe? E como assim ainda é Natal, mas eu sou obrigado a ter essas experiências assim de desconforto. Militei. Maravilhoso. E eu acho que as pessoas não precisam se obrigar a estar em lugares que há uma violência simbólica. Eu acho que família, quando a gente fala em família, encontro, pode ser também um grupo de amigos. E fazer esse encontro e orar junto e estar junto. Porque essa coisa de ter que se obrigar a... Não, porque não, tem que ir, eu acho uó. Assim, eu não gosto não. Eu acho que a tua fala, Ronaldo, ela é muito significativa nesse sentido. Encontrar um lugar que você vivencie o Natal, esse lugar de encontro, de reunião, de amor e de partilha, que não necessariamente seja consanguíneo. Claro que você vai respeitar no sentido de que, né, não vai chegar batendo, dando tapa, mas não se submeter a coisas que violente. Eu acho que o Natal, para as pessoas que LGBTs, né, tem esse de muitas vezes não estar num lugar que é de paz e harmonia, na verdade, de silenciamento. Então, eu acho que a tua fala foi massa, ó. A gente estava falando agora, né, sobre esses contextos de apropriação, especificamente uma apropriação capitalista, mas a gente também pode pensar como uma apropriação sobre um determinado conservadorismo que não leva em conta como acho que foi a Eliana que já falou, que aquela família que inspira essa data, né, era uma família que não estava dentro dessa tradicionalidade, assim. E aí como que, passando por esse processo de tradicionalização e conservadorismo imposto numa data, como que isso também atrapalha as nossas experiências de família, né? E aí, como a reverenda falava, essa reapropriação, acho que tal hora também passa por isso, né? De como a gente pode ressignificando também essas experiências de família e de reunir diversidades, né? E aqui eu não falo só sobre ser LGBT, mas, sei lá, eu me senti bem com a minha família, mesmo não sendo uma pessoa cristã, né? E ainda assim conseguir celebrar o Natal como um encontro de unidade e de partilha. Gente, que massa! Assim, quando no final da fala da primeira fala da reverenda e quando a Eliana começou a falar, eu fiquei pensando justamente nessas memórias que a gente tem do Natal. E eu ia pedir pra cada um falar sobre memórias, e aí só que já andou o negócio e todo mundo já falou. Compartilhando aqui uma coisa minha, né? Que eu também vou compartilhar minhas memórias. Natal sempre foi uma data que meio que tem a ver com tudo que é colocado mesmo, amigo secreto e ir pra casa dos meus avós. E só que é muito massa lembrar porque essa reunião só acontece porque minha família, né? Meus avós, que eu digo por parte de mãe. Minha família por parte de mãe é muito grande, por parte de pai também, só que eles são mais quietos. A família por parte de mãe é mais assim, besteira, louca. Né? Então, a galera se reunia e aí tinha isso de cada um levar um prato. E esse desespero de, meu Deus, rapaz, brotou gente aqui, será que vai dar? Como é que vai ser? E no outro dia tava lá todo mundo de novo bebendo e comendo o que sobrou do outro dia. A gente sempre fazia amigo secreto, não era nem porque a gente gostava por causa dos presentes, mas porque o meu avô, que é um senhor de mais de 90 anos, ele ama amigo secreto. Então, e ele ama festa, assim, aniversário dele tem que ter um bolo, tem que ter alguma coisa. E ele faz questão, se não tiver, ele briga com todo mundo. Então, às vezes, eu lembro de um amigo secreto que foi literalmente a galera levando, assim, vasilha. Vasilha mesmo, não era tapar o cara, não, era vasilha. Umas coisas, assim, aleatórias, só pra fazer a troca de presentes e eu tirei fulano e eu tirei ciclano. Era o que a gente gostava de fazer. Teve um ano que teve um concurso, não sei se vocês lembram do
Miss Catiroba, fizeram um concurso de Miss Catiroba. Contextualizar a reverenda depois. Reverenda, aqui no Ceará... Não, eu não conheço, não tive o prazer de conhecer. Mas eu já, pela risada, pelo riso de vocês, eu já imaginei que deve ser algo muito divertido. Não, é 50% divertido, 50% problemático. Ai, meu Deus. Porque é como se fosse um concurso de Miss, só que ressaltando atributos... A mais feia, né? O Catiroba é no sentido de... a mais feia, segundo os padrões estéticos. Tinha um programa de TV que fazia isso. Miss Catiroba, que era até o Tirulipa que apresentava. Aí era a mais feia que ganhava. Entre essa mais feia no padrão de beleza, viu, gente? Mas a família da Lia é debochada, gosta do fuzuê, viu? No caso da minha família, não era nem a mais feia, mas era a mais marmotosa. Assim, a que fazia mais palhaçada e tal. E aí rolou esse concurso. E sempre tinha algo desse tipo. E era incrível, porque a rua da minha avó, antigamente, era muito pissarra, era muito bagunçada, mas era uma rua muito grande. E aí a galera fechava a rua mesmo, ficava todo mundo na calçada, porque não tinha espaço dentro de casa, porque era uma casa muito pequena. É uma casa pequena e é muita gente. Então, acho que era o único dia do ano que eu via todos os meus primos, porque eu tenho muito primo. E rolava tudo isso, né? E eu acho que é importante a gente ter essa dupla visão do que é essa reunião, né? Que, por exemplo, pra mim, que era o momento que eu via meus primos, que a gente ia quebrar alguma coisa na casa, que a gente ia malinar e fazer tudo que não presta, isso também gera uma ansiedade, como o Ronaldo acabou de falar. E como a gente lida com isso, né? Como a gente faz pra reduzir esses impactos? Porque, em teoria, como a reverenda falou, a nossa família, e aqui eu tô falando família de sangue mesmo, deveria ser o lugar onde a gente se sente acolhido, onde a gente se sente amado, principalmente numa data que tem tudo a ver com amor. E muitas vezes é na nossa casa que a gente vivencia uma série de violências, uma série de opressões que a gente não pode se expressar como a gente gostaria. E eu fico pensando, né, o que Jesus Cristo pensaria sobre isso, o que essa figura tão central do Natal teria a dizer sobre isso. Então, eu acho muito massa a gente resgatar essas memórias e pensar no que podemos fazer daqui pra frente, principalmente num ano como esse, em que muito provavelmente a gente não vai se reunir com os nossos familiares, em que eu não vou ver meus avós, e como a gente pode pensar, né, essa reunião nessa distância. Como essa saudade que a gente sente dos nossos parentes pode nos fazer repensar alguns comportamentos que nós temos em relação a, sei lá, pessoas que nós não gostamos, pessoas que nós não concordamos com certas atitudes e que não por isso precisamos oprimi-las ou desrespeitá-las ou tratá-las mal, principalmente nesse momento. E aí, amigo, eu queria só te pedir para você fazer essa partilha também de alguma memória natalina e dar continuidade. Acho que não difere muito a minha experiência de alguns relatos aqui. Eu também venho de uma família muito humilde, né? Quem acompanha a gente no podcast, a gente já fez essas partilhas aqui da onde a gente vem. Né? Eu sou filho, neto, bisneto, tataraneto de agricultores, cresci na zona rural, na cidade do interior de Chorozinho. Então, assim, a gente nunca teve fartura de muita coisa, mas fartura de comida, minha gente, sempre teve. Porque é muito isso do que vocês estavam colocando. Vai, cada um leva alguma coisa. E aí na casa da minha avó Estela, que era onde a gente se reunia, a fartura era garantida, assim, porque todo mundo levava alguma coisa. Podia faltar outra coisa, mas zoada, que não é Pompicena, é zoadento demais, Ave Maria. Mas zoada e comida não faltava. Então, e era esse momento bacana de... Eu, quando criança, ia para correr com os outros primos para se divertir e tal. Mas eu também tive esse momento que eu fiquei sem saco participar do Natal. Então, eu fugia nessa data. Fugia no sentido assim, eu queria fazer outra coisa com meus amigos, ia fazer outros rolês, não queria nada de me reunir com família, porque eu achava que era uma grande falsidade, o povo brigava, falava um monte de coisa, e aí naquela data tava todo mundo, vamos dar as mãos para rezar um Pai Nosso, e todo mundo se ama. E eu sem saco nenhum para isso. Mas também, ao longo do tempo, fui tentando ressignificar isso, né? De ver esse momento de outra forma, para além de trocar presente e comer, até porque a história de trocar presente lá em casa nunca existiu. Então não foi muito diferente na minha experiência. E daí eu já quero aproveitar para a gente seguir nosso papo, para ir concluindo e tal.
O que vocês acham que a gente poderia, de que forma a gente poderia ressignificar essa data? E aí foi eu que coloquei aqui no roteiro resgatar o sentido do Natal, mas como bem já foi colocado, como assim resgatar, né? Será que em algum momento já foi desse jeito que a gente está idealizando? Mas aqui, quando eu pensei em resgatar, foi muito pensando no que a reverenda Tati falou, que era de pensar no relato lá do Evangelho mesmo, de no nascimento de Jesus, quem eram as pessoas que caminhavam para visitá-lo, quem são os personagens dessa cena, incluindo aquele que está nascendo, o que aquele nascimento representava para aquele povo, naquele contexto social, quem era aquele que chegava, qual é a carga simbólica que aquele sujeito, aquele personagem trazia. Quando eu sugeri da gente pensar no resgate, era pensar a partir daí, da cena do Evangelho, de quem está nascendo e qual é o impacto disso. O que seria, então, uma vivência saudável do Natal? E aí eu digo, para além de quem não é cristão mesmo, gente, porque o Natal se tornou essa festa apropriada de inúmeras formas. Então, às vezes a pessoa nem é cristã, mas vive isso de se reunir com a família nessa data, para comer, para compartilhar, enfim. Então, o que seria uma vivência saudável do Natal? E aí eu acho que sim, aqui a gente pode falar do nosso lugar de cristãos, quem é cristão que está aqui, o que seria então essa vivência evangélica, no sentido de do Evangelho do Natal? Pensando nesse contexto de um país extremamente discriminador, do ponto de vista do gênero, da sexualidade, da raça, da classe social, nesse contexto, como vivenciar o Natal? Mas eu acho que quando a gente fala do Natal, enquanto cristãs, enquanto pessoas cristãs, me vêm várias palavras assim, né? Mas palavras que ficam muito fortes para mim é amor, respeito, esperança e solidariedade. E a gente enquanto cristã é chamada a viver esse Natal, o Natal, essa data, com esse espírito de esperança, de um Cristo que nasce, né, pobre, discriminado, em uma família nada tradicional, em um espaço nada convencional, nada tradicional, né? E como eu falava no início, a gente pensava essa semana e conversava com algumas pessoas da comunidade, e se fosse hoje, onde Jesus teria nascido? Em cima de um papelão, embaixo de um viaduto, embaixo de uma marquise, né? Dentro de uma carroça de coleta de material reciclado? Como seria? Acho que a gente é desafiada a viver esse Natal com a solidariedade com quem está à nossa volta, a esperança daquele que veio e lutou contra toda essa discriminação, todo esse preconceito, contra uma sociedade injusta na época já, e nos desafia a continuarmos lutando contra as injustiças dessa sociedade, relembradas nessa pandemia, e somos chamadas a relembrar, e acho que nesse Natal, celebrar a vida, celebrar as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que fazem parte da nossa vida. O reino de Deus acontece aqui, onde a gente está, não é lá no futuro. O reino de Deus não é só na eternidade, o reino de Deus tem que acontecer aqui. E nós temos que ser agentes dessa construção desse reino de Deus hoje. Eu queria deixar, porque um versículo que me toca muito, ele não está no Novo Testamento, está no Antigo, que para algumas pessoas é Primeiro Testamento, né? Que é na Isaías 9:6, que fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu gosto desse versículo porque é o que significa o Natal para mim. Essa pessoa nasceu e foi dada a vida dele para mim, por nós, na verdade. Não é por mim no sentido individualista, egoísta, né? Mas por nós. E que ele é essa pessoa maravilhosa, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E paz no sentido de não de passividade, né? Ante as injustiças, né? Mas de força mesmo, de pensar uma forma de trazer reconciliação, né? Reconciliação, não pensando na reconciliação nos parâmetros em que o opressor, o oprimido, é ele que tem que pedir perdão. No sentido de reconciliação, de reconciliar, de tirar a desigualdade e injustiça, né? Eu gosto também, eu vou indicar para as pessoas uma música, que aí eu termino a minha fala, que eu gostava muito dela, chama Uma Noite de Paz, do Fruto Sagrado. Fala assim: você já esqueceu do aniversário de quem você ama?
Já esqueceu o nome de alguém que te ama? Mas chega o fim do ano, é tudo igual. Eu acho que vocês acham que eu sou... Aí fala uma palavra que é capacitista, não vou falar. Mas são mais de 300 dias debaixo da opressão, medo da guerra, da bala perdida, medo do medo da solidão. Eu vejo shoppings lotados, ruas lotadas, avenidas decoradas por corações vazios. Feliz Natal pra criança deixada na rua. Noite feliz para aquele que não tem o que comer. Feliz Natal pro pai desempregado. Noite sem paz para aquele que a morte veio ver. Eu gosto muito dessa música porque ela representa o que para mim é Natal, que é você olhar para as pessoas e entender o sentido de que um filho se nos deu e que o seu nome é maravilhoso para a eternidade, príncipe da paz, Deus forte. E que Natal não tem nada a ver com o comércio, mas sim com celebrar com Jesus. E Jesus não tem nada de egocentrado, então ele nem liga se as pessoas, porque as pessoas, ai gente, vamos lembrar de Jesus aqui em algum momento, as pessoas já estão celebrando Jesus e tá partilhando juntas. Então, meu Deus, aqui tem que fazer toda uma religiosidade protocolar. Eu acho que não precisa. Se quiser fazer oração, faz. Se não quiser, também não faz. Portanto, que existe um amor genuíno entre aquelas pessoas, eu acho que Jesus já tá lá. Então, assim, eu acredito nesse Natal, sabe? O resto pra mim é Nutella. Eu tava, enquanto a gente ia conversando aqui, eu lembrava que na minha era cristã, a gente sempre ouvia que o Natal, o Advento vem antes do Natal, né? Esse período antes do Natal e até chegar ao Natal era o momento em que a gente preparava a nossa casa, que é o nosso coração, para o nascimento do menino, né? Para o nascimento de Jesus. E com o tempo realmente me desvencilhei um pouco dessa vivência, mas eu estava lembrando que no último ano a nossa casa foi um lugar onde a gente recebeu pessoas queridas, né, amor? E que... Sim. Assim, guardadas as devidas proporções, éramos nós, essas pessoas em deslocamento, né? Essas pessoas que saíram de sua terra para vir para uma terra hostil, para construir uma casa, e que recebemos pessoas também nessa situação, né? Pessoas que estavam de passagem, pessoas que vieram morar aqui também, e de como foi esse momento de comunhão mesmo, né? Entre amigos, entre pessoas que estavam se conhecendo, mas que foi um momento de partilha, né? Fiquei muito feliz, assim, acho que foi das primeiras vezes que eu passei o Natal, não das primeiras, mas uma das poucas vezes que eu não passei o Natal com a minha família consanguínea. E eu lembrava muito de como Natal, Ano Novo, sempre é um momento que a gente fala sobre isso, né? De construir lugares seguros para as pessoas trans, para as pessoas LGBTs, e de ser família, e de como a gente pôde fazer isso, né? Então eu acho que esse Natal, que tem um sentido hoje para mim, seria esse, né? Se é um momento de preparar minha casa para receber quem precisa ser acolhido, que sejam todas as pessoas que precisam de acolhimento, né? E um marco visual desse dia era de que só tinha preto em casa, entendeu? E foi muito bom. E acho que é isso, sabe? Viver essa data como o momento em que a gente pode exercitar e criar lugares de acolhimento, lugares seguros, né? Lugares desse amor que não é o amor romântico, mas um amor que cria espaços e disputa espaços que são importantes. 30 segundos, gente, é 30 segundos para vocês fazerem as considerações finais, dizer o que vocês quiserem dizer. Natal é essa mistura, né? Essa mistura de cores, de cheiros, né? De sentidos, né? Essa mistura de memórias, né? De lembranças. E não tem, acho que não existe um único jeito, não existe um jeito certo, né, de celebrar o Natal. Existe o Natal que traz paz, que traz amor pra gente, que é acolhida. Se não fez oração, não celebrou o Natal? Não, sabe? Acho que tá junto, partilhando a vida é muito mais é importante também, né? É isso, assim, não tem muito mais o que falar, né? Obrigado. Eliana. É isso, meu Natal tá sendo aqui. Começando aqui, né? É isso, é tudo isso. Eu acho que eu seria repetitiva se eu for falar, né? E é isso. Natal pra mim é Jesus nascer. Jesus nascer é partilha, é tudo que foi dito aqui. Fora disso,
é outra coisa. É uma data comemorativa, é outro rolê. É isso, gente. Eu acho que a gente já falou bastante sobre o que pode ser o Natal e de como a gente já experimentou ele. Mas acho que nessa ideia também do que acho que foi a reverenda que falou, né? Começa esse momento também de esperança e de uma esperança que é a gente que vai fazendo. E o desejo que eu tenho é de que a gente possa ter um Natal construindo esses espaços e que a gente possa ter um Natal exercitando esse nascimento de amor. Gente, eu me sinto muito contemplada, assim, por absolutamente todas as falas. Eu fico muito... Todo episódio tô eu aqui falando, eu fico muito feliz de compartilhar esse espaço com você. Mas porque realmente, todo episódio, assim, é um carinho no meu coração. Uma coisa que a gente sempre escuta na igreja, né? Eu falei muito de família, pouco falei de igreja, mas a igreja é um espaço onde eu passo também o Natal. Dia 24 com a família, dia 25 na igreja. E sempre tem muito essa vibe de família, de estar com as pessoas que você ama. E algo que acho que todo mundo já ouviu na igreja é que Natal não é só um dia de dezembro pra gente comemorar, mas que Natal deveria ser Jesus Cristo todo dia nascendo no nosso coração. E aí, pegando tudo que foi dito sobre levar amor, de proporcionar espaços acolhedores, de combater todo tipo de violência, todo tipo de atitude ou de situação que venha a tentar diminuir a importância e o valor de alguém, que isso seja uma prática nossa todo dia. Né? Porque no Natal, como tem essa tradição da fartura, da comida, a gente fica pensando, as pessoas em situação de vulnerabilidade, as pessoas em situação de rua, e os órfãos e as viúvas. E eu acho que essas preocupações devem nos cercar todos os dias. Então, eu acho que a gente já estaria saindo da nossa zona se no dia 24 e no dia 25 a gente tentasse fazer alguma diferença nesse sentido. Mas aí, como eu sei que Cristo, ele não é modesto na hora de nos desafiar, fica aqui um desafio pra gente tentar fazer isso todo santo dia. Mesmo que a gente não possa fazer, concretizar uma ação, que a gente, através do nosso pensamento, através da nossa preocupação, através do nosso amor, das nossas preces, orações, o que quer que seja, que a gente se faça presente nesses locais também. Porque a gente hoje, eu não me considero apta a estar presencialmente. Eu vou passar o meu Natal em casa, não vou ver ninguém. Mas que a gente realmente se preocupe. Sei lá, tem um projeto que você pode ajudar, tem alguma coisa que você pode fazer para ajudar as pessoas, para que o amor seja materializado através da sua ação. Então, eu acho que é isso. A gente tem feito pouco no sentido do que a gente pode fazer. E eu acredito que seguir Jesus Cristo e saber que Ele está onde não há lugar, onde pessoas são negadas, pessoas não são recebidas porque não tem mais espaço, onde não tem tanta fartura do que comer, ou de onde está, ou de hospedagem, o que quer que seja, a gente entende que muitas vezes Jesus não está dentro da nossa casa, Jesus está na rua. Gente, uma coisa que é muito importante lembrar, Natal e Ano Novo são datas em que as pessoas se sentem muito sozinhas. Então, quem não tem família ou quem está longe da família, muitas vezes essas datas são marcadas por altos índices de suicídio. Então, lembrem-se disso também. Mostrem para as pessoas que elas são importantes. Se ninguém falou que você é importante, você é importante. Você é amado. E é isso. Nossa. É isso, gente. Eu quero agradecer primeiramente as nossas convidadas, Reverenda Tati, Eliana, mas também a Lia e o Ronaldo por essa caminhada até aqui, os nossos ouvintes, os nossos seguidores no Instagram. Eu acho que veio muito bem a calhar a gente resolver gravar, assim, foi de última hora a gente decidiu gravar um especial de Natal. O Hebreu tem se proposto como um espaço de diálogo, de pluralidade. Então a gente veio aí de uma temporada inteira falando sobre pluralismo religioso, onde a gente ouviu pessoas de religiões diferentes das nossas, do candomblé, da umbanda, espiritualidade indígena, que são oprimidas, enfim, a gente quis proporcionar esse espaço como um espaço de diálogo. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é um espírito, entre aspas, do Natal. Então, assim, se você caiu de paraquedas nesse Drops, se você quer vivenciar essa experiência do diálogo, do acolhimento, escuta os outros episódios também. Se permita conhecer outras espiritualidades, outras religiosidades
e entender que às vezes para essas pessoas elas não têm o privilégio que você tem de vivenciar a sua fé. Para onde você vai ter um presépio, tem um Jesus, tem algum símbolo cristão da vez do Natal, e às vezes essas pessoas não conseguem sair na rua usando aquilo que representa a sua religião porque elas são discriminadas. Então que a gente vivencie esse espírito também de acolher o que é de outra religião, de outra espiritualidade. Se você tiver gostado desse papo, eu acho que tem gente que está precisando ouvir isso, porque o Natal precisa ser esse espírito de acolhimento. Compartilhe isso com outras pessoas. Eu acho que é uma das coisas mais massa que a gente vive aqui na experiência do podcast, e hoje foi um desses dias, né, Lia? Foi, de repente, receber um feedback de alguém que disse: caramba, eu ouvi o papo tal de vocês, isso foi tão importante para mim, me fez pensar sobre várias coisas, inclusive de espaços que eu não percebia pessoas sendo discriminadas e tal. Então, se isso aqui soou importante para você, compartilhe isso com outras pessoas. A gente deseja que vocês tenham um momento muito massa com a família de vocês, seja qual for essa família, se é de amigos, se é de pessoas com quem você conheceu, que você tenha um momento muito massa e que o ano que está chegando seja um ano de esperança, de recomeço, de reencontro, nesse movimento hebreu, no caminho, disposto ao encontro. Reverenda, eu gostaria de pedir que a gente encerrasse com a senhora dando uma bênção. Essa bênção fique com cada uma de nós, com nossos familiares, nossos amigos e amigas, com todas aquelas pessoas que nós trazemos em nosso coração e em nosso pensamento. Que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva e a coragem de Deus nos sustente. E que a bênção do Deus Onipotente, que é Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo, esteja com cada uma de nós, hoje e para sempre. Amém. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos e nos siga também no Instagram, que é @ohebreu. Conta pra gente o que você achou, suas críticas, sugestões, dicas. A gente tem um e-mail pra isso, que é podcastohebreu@gmail.com. A gente se encontra no próximo episódio e até lá.